Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Eu quero compartilhar com vocês algumas das coisas que eu tenho pensado nesses últimos dias, porque tenho andado bastante reflexiva sobre algumas questões que Deus tem feito na minha vida e relatar assim que nos últimos tempos eu tenho vivido coisas que foram há 10, 12 anos atrás, eram promessas de Deus sobre a minha vida. E outras coisas também de mais de 20 anos que Deus havia falado. E o tempo, ele realmente na nossa vida, ele é o tempo de Deus, para ele realizar as coisas. E eu fico me perguntando como nós vamos nos comportar nesse tempo de espera, até que o cumprimento da promessa aconteça. E pensando nisso, eu não podia deixar de lembrar de ninguém mais, ninguém menos do que Moisés. Muitas vezes, muitas e muitas vezes, Deus ele não nos traz a resposta que nós pedimos. Que muitas das vezes nós vamos sim desejar alguma coisa e o Senhor ele vai nos impedir de alcançar. E existem aquelas promessas que passam pela prova do tempo, mas existem aqueles sonhos, projetos, propósitos que nunca vão se cumprir na nossa vida. E é porque nós vemos o tempo passar e nós sabemos que Deus ele trabalhou na nossa vida através daquilo também que Ele nos negou. Orações que eu fiz e Ele não respondeu. E não só não respondeu, mas principalmente aquelas que Ele respondeu não. Aquelas que Ele disse assim, não. E tem uma palavra que ela resume tudo isso, né? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Os pensamentos meus são pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. E pensando nesses pensamentos de Deus, eu me peguei pensando, e se Deus não nos der aquilo que nós pedimos, como nós vamos nos comportar? Porque sempre que uma promessa, um desejo passa aí pela prova do tempo e nós vemos cumprida de alguma forma, e nós vemos de alguma forma se cumprir, nós glorificamos a Deus, louvamos. É como o povo de Israel, mesmo depois de 400 anos de escravidão, eles louvam a saída do Egito. Mas alguns morreram ali, naquele Egito. Alguns nasceram, alguns muitos, né? Nasceram e morreram como escravos ali no Egito. E para eles a promessa não se cumpriu. E para eles o tempo simplesmente passou e eles não viram acontecer. Só que nós vemos que no tempo em que a promessa se cumpriu da libertação daquele povo do Egito, nós vemos que Deus ele levanta Moisés. Moisés guia o povo pelo deserto. E Moisés ele contempla ele não apenas contempla, né, mas ele é aquele agente de Deus naquele tempo para que o Senhor viesse cumprir. Realmente há um testemunho de que ele era um profeta levantado por Deus, um homem levantado pelo Senhor, um líder para aquele tempo. Aquele homem que falava com Deus face a face e que suportou o período de provação, o período de murmurações que vinham contra ele, que vinham contra o seu ministério, que vinham de todas as formas. E esse homem chegou um momento em que ele transgride a palavra do Senhor, ele não atende àquilo que Deus fala com ele, e esse homem fere a rocha. Moisés, quando recebe uma palavra da parte de Deus para que ele venha falar com a rocha, para que ela venha dar água, Moisés fere a rocha. A Bíblia fala que a rocha, ela era Cristo, ela é Cristo, ela representava Cristo ali naquele momento. E Deus ele vai dar um decreto sobre a vida de Moisés. E Deus diz assim: você não vai entrar na terra. Não vai entrar, Moisés. Sabe esse tempo que você passou no deserto,
as afrontas que você suportou de Faraó, as vezes que você teve que ver o povo sofrendo, essa caminhada penosa por todo esse deserto. Tudo isso que você viveu e que poderia te levar até a terra, não te levará. E Deus dá ali um decreto para Moisés, de que ele veria a terra, mas que ele não entraria. E eu fico me perguntando, qual o nosso comportamento se fôssemos nós? Primeiro que a gente nem suportaria aquele povo murmurando o tempo todo. A primeira palavra negativa de Faraó, a gente já teria retrocedido. Mas eu penso assim, e como Moisés, depois de passar por todas aquelas coisas, ele conseguiu suportar o peso dessa palavra de Deus sobre a vida dele? Uma palavra que ele, por várias vezes, ele clama ao Senhor, como quem diz assim, Senhor, tem misericórdia, olha tudo que eu passei, olha de onde o Senhor me tirou, olha aquilo que o Senhor já fez, o Senhor tem poder de me colocar nessa terra. E Deus tem uma palavra muito certa para Moisés, é basta, não toques mais nesse assunto. E eu fico me perguntando, o que deu graça para esse homem para conseguir avançar? Diante de um não tão claro de Deus. E a única coisa que eu vejo é que Moisés, ele não era um homem comum. Ele era aquele que o próprio Deus vai testificar e vai dizer assim, com os profetas eu falo através de visões, através de sonhos, mas com Moisés eu falo com ele face a face. Então, o fato de Moisés conhecer Deus, o fato dele ter a ousadia de pedir para ver a face de Deus e contemplar o seu rosto, e Deus cobrindo ele de graça, de misericórdia, de amor, de bondade, faz com que ele o veja pelas costas. Esse mesmo Deus que sustentava Moisés nos longos períodos que ele ficava em jejum diante de Deus, a presença desse Deus foi suficiente. A presença desse Deus foi satisfatório para ele. Saber que, mesmo ele não usufruindo ali da terra, que ele lutou, que ele penou para guiar o povo, a presença de Deus na vida dele, a certeza de que ele não estava ouvindo isso da boca de homem algum, era a certeza de que o Senhor estaria com ele mesmo depois do fim. Porque o Senhor estava dando a ele uma sentença de que ele não usufruiria aqui na terra, mas o Senhor não estava banindo dos céus. O Senhor não estava fechando para ele os portões celestiais. Então, às vezes, você está olhando alguma situação e você já percebeu, ou você já ouviu de Deus, que Ele tem um decreto, uma palavra que é não. É não e não. E às vezes nós ficamos tentando arrancar o sim de Deus. E Deus está dizendo que não. Então é melhor que você busque no Senhor um contentamento. Busque ter em Deus o seu prazer. Busque ter na presença dele a plenitude, o contentamento para o tempo que você vive. Busque encontrar satisfação no seu Criador. Tente ver onde o Senhor tem te levado, por quais caminhos o Senhor tem te conduzido. Tente perceber aquilo que o Senhor está falando ou aquilo que você já sabe que o Senhor falou e você não quer aceitar. Porque você não está encontrando prazer fora dessas coisas que você busca. E o Senhor está nos mostrando, através da história de Moisés, que Moisés ele tinha o seu contentamento e o seu prazer no Senhor. Quem de nós não se revoltou com a morte de Moisés, sem entrar na terra, apenas contemplando a terra e não podendo entrar? Quem de nós nunca se indignou com isso? Quem de nós nunca confortou o coração por saber
que Moisés não entrou na terra prometida, mas ele experimentou aquilo que ele mais desejava, que era contemplar a face de Deus. Ele experimentou a partir do momento em que ele não entra na terra, mas no momento em que ele morre, Deus o sepulta e ele pode contemplar a face de Deus. Talvez é isso que você precisa. Buscar a face de Deus nesse tempo e ter a certeza de que a sua permanência na presença do Senhor, a sua permanência diante de Deus, sabendo que o Senhor tem te guiado já por tanto e tanto e tão longo caminho. Eu te convido a olhar para a palavra de Deus e ver esse versículo que eu te disse. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal. Lembre-se que Deus está te negando algo que você hoje não entende, mas que existe uma recompensa eterna para ti. Então, se hoje você acha que não vale a pena essa sua perseverança, porque você olha e você vê que Deus não vai te dar, definitivamente, Deus não vai te conceder aquilo que os teus olhos contemplam, aquilo que teus olhos veem, aquilo que o teu coração deseja. Porque não é da vontade dele que assim seja. Então, você precisa buscar ver a face de Deus para você poder encontrar sustento e contentamento dele para essa longa caminhada. Lembra do profeta Elias? Deus é aquele que envia o seu anjo, que já tinha preparado pão e água para que ele pudesse se alimentar, e ele diz para ele: levanta, come, bebe, porque é longa a sua caminhada. Então, você precisa também ser despertado para comer e beber na presença de Deus, sabendo que longa é a sua caminhada, mas sabendo também que o seu sustento ele vem dos céus, sabendo também que o seu alimento ele vem de Deus, porque Deus não sustentou apenas a Elias, Deus não sustentou apenas a Moisés, Deus não sustentou apenas os homens do passado. Deus também quer sustentar a ti com a fé, com a esperança, porque ele mesmo diz que nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o homem não se alimenta apenas do pão, não deve se alimentar apenas das coisas materiais, mas de tudo aquilo que vem da boca do Senhor. E o Senhor está dizendo: alimente-se, não apenas daquilo que os teus olhos veem, não apenas daquilo que o teu coração deseja, mas se alimente da palavra do Senhor, se alimente da palavra de Deus. E viva esse tempo, sabendo que o Senhor é contigo e que a sua força, a sua fortaleza para esse dia do não, para os dias que virão depois do não de Deus na sua vida, serão dias em que você deverá estar firmado no Senhor, para que ao final você possa ser lembrado e reconhecido como alguém que alcançou a graça da salvação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus planos e os seus propósitos, mas que, sobretudo, o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Eu espero por você no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.